Quero chamar a atenção agora do pessoal que mora aí no Reino do Garcia, né? Como é carinhosamente chamado, né? O bairro do Garcia aqui em Blumenau. São vários bairros aí na região sul do Garcia, né? Quem anda todos os dias ali no trânsito, né? O trajeto que vem ali do terminal do Garcia até o terminal da Fonte, né? Esse trajeto ali pela Rua Amazonas, especialmente, mais ou menos o quê? Você faz em 15 minutinhos, né? Talvez um pouco menos, mais dependendo ali do horário, né? Mas, nesses últimos tempos, os motoristas estão demorando muito, mas muito mais do que isso para percorrer essa distância nas principais ruas ali do bairro, né? Tem a opção da Hermann Uscher, que é muito movimentada também, e a nossa equipe esteve lá, no Garcia, conferindo de perto a situação das obras, né? Ouvindo os motoristas também. Vamos acompanhar aqui a matéria que já vamos conversar ao vivo com o secretário de Planejamento aqui, ó, no estúdio do BG. Acompanhe. São 7h15 da manhã, estamos aqui na Rua Amazonas, no bairro Garcia, e a nossa missão hoje é chegar até o terminal da Fonte no menor tempo possível. Vamos ver quanto tempo a gente vai levar até lá? Nos primeiros minutos até que fomos de boa, trânsito tranquilo, pelo menos até chegarmos no cruzamento da paróquia Santo Antônio. Aqui, o teste de paciência começa. Para avançar alguns metros, gastamos 15 minutos do nosso tempo. Mesmo com o semáforo aberto, a fila de carros não se mexe. Aí, já começam as primeiras reclamações. Tem que ter paciência, cara, tá feia a coisa. Todo dia a mesma coisa, todo dia a mesma coisa. Qual que seria uma solução no teu ponto de vista aí? Cara, essas obras aí, eu acho que só tá piorando a coisa, tá? Em vez de eles fazer igual na Velha, que tem aquele corredor do meio, reversível, foram fazer uma faixa de ônibus. Não dá pra entender. Se o Leonardo não entende, imagina o que sente um motorista que depende do trânsito para fazer o seu sustento. 1 hora até no centro, o cara que trabalha de Uber tá bom aí para ganhar dinheiro. Na tua opinião, qual que seria a solução aí? A solução é eles botar a mão dupla, né? Eu acho que seria uma mão, vamos botar uma rush para vir pro bairro, Amazonas para sair pro centro. Seria essa opção. Fazer um binário? Fazer alguma coisa parecida com isso, né? Porque desse jeito aí não dá. Seja faixa reversível, seja binário, o que importa para eles que gastam muito tempo na Rua Amazonas é uma solução. Afinal, para chegar no batalhão de infantaria foram praticamente mais 15 minutos em primeira marcha. Na verdade tinha que ter mais rua, mas não tem, né? Não tem como fazer mais rua. Foram praticamente 45 minutos para chegar até o cruzamento com a Rua Gertrude Metzinger, que foi liberada para o tráfego de veículos. Olha, não foi fácil e não tá fácil, né? A vida para o pessoal que mora aqui no Garcia tem que vir até o centro de Blumenau. Depois de 50 minutos lá do comecinho da Rua Amazonas, a gente conseguiu, enfim, chegar aqui no terminal da Fonte. Outro caminho para os motoristas que vêm do Garcia é a Rua Hermann Uscher. Esse é o segundo dia do nosso desafio no trânsito do bairro Garcia. Estamos bem aqui, ó, na nova ponte do Mirelo, onde também foi construída a nova rotatória aqui na Rua Hermann Uscher, 7 horas da manhã, e a gente já pode ver esse movimento intenso aqui no local. Motoristas têm bastante dificuldade para acessar o centro da cidade. E nós estamos aqui, deste ponto, e vamos ver quanto tempo a gente leva para chegar até o final da Rua Hermann Uscher, na Alameda Rio Branco. Mais um teste de muita paciência. A velocidade máxima que alcançamos por aqui não chega nem a 10 km por hora. Esse horário aí das 7 até 8 horas é muito ruim, cara. A gente perde praticamente 1 hora para chegar no centro daqui. Olha, quase meia hora depois da gente ter saído lá da ponte do Mirelo, a gente consegue chegar nesse ponto aqui da Hermann Uscher. Pode ver que o trânsito está bastante intenso, os motoristas ali disputando um lugar para continuar, né, a trafegar aqui na via. A gente está bem aqui na rotatória da Rua Gertrude Metzinger, que inclusive foi liberada essa semana para o trânsito, estava bloqueada para reformas, mas a gente pode ver aqui, ó, motoristas estão indignados, motoristas estão sem paciência com o trânsito aqui nessa via. Faltam poucos metros para o fim do nosso desafio, mas essa pequena distância significa quase 10 minutos na boleia do carro.
40 minutos depois de muito trânsito, enfim, a gente consegue chegar aqui no comecinho da rua Hermann Uscher, no bairro Garcia. E daqui para frente é outro desafio para o motorista aqui de Blumenau. Até porque ele tem que enfrentar a Alameda Rio Branco, que também está em obras. Não está fácil a vida do pessoal do Garcia em relação ao trânsito. Por isso que está aqui o secretário, Éder Boron, de Planejamento Urbano de Blumenau. Já quero lhe perguntar o seguinte, secretário, até antes, lembrando, né, o Moisés esteve nesse desafio aí com a nossa equipe, nosso cinegrafista também, quarta e quinta da semana passada, né? Então, dias aí, isso está alguns dias já esse movimento intenso no Garcia. A minha pergunta é, depois que as obras terminarem, lá no primeiro semestre do ano que vem, essa é a expectativa aí da Prefeitura, vai melhorar o trânsito no Garcia? Vai realmente agilizar um pouco o trânsito, a vida? Vai aliviar a vida do motorista ali, secretário? Tudo bem? Boa tarde. Obrigado pela presença, né? Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde a todos os telespectadores do Balanço Geral. São várias obras que estão sendo executadas no mesmo momento, né? Um montante de 47 milhões de reais em obras advindas tanto do PAC da Mobilidade, do Programa de Aceleração de Crescimento, com mais emendas parlamentares, em torno de 17 milhões de reais, tudo isso focado para a melhoria do trânsito da mobilidade do bairro Garcia. O problema do bairro Garcia, ele é muito específico em relação a todos os outros bairros da cidade, que devido à sua geografia, quando as obras são realizadas, não há possibilidade de fazer grandes desvios para o trânsito desses veículos, né? É muito vinculado na Rua Amazonas e na Rua Hermann Uscher, e acaba acontecendo as filas como se viu na matéria. Então a gente pede que nesse momento de obras no bairro Garcia, nós estamos fazendo intervenções pontuais, com guarda de trânsito, com tentativa de melhoramento do trânsito no dia a dia, mas que se tenha paciência, tolerância, respeito ao próximo, porque no momento que todas essas obras terminarem, Rodrigo, aí respondendo a tua pergunta, a comunidade do bairro Garcia pode ter certeza que vai melhorar muito a mobilidade, a fluidez de trânsito, o circuito de trânsito, para todos os modais de transporte, né? Veículos, transporte coletivo, pedestres e ciclistas. Porque hoje o pessoal viu ali a construção do corredor, né? Entre a Gertrudes Metzger e o Terminal da Fonte, na Rua Amazonas. E de manhã, quem está vindo do Garcia para o centro, né? Vê que o corredor não tem muito ônibus saindo da Fonte indo para o Garcia, né? Ao contrário, saindo do Garcia vindo para a Fonte. Se estuda a possibilidade, nesse momento de obras, de fazer uma pista ali para agilizar o trânsito na Amazonas, quem sabe, como era na Velha, antigamente na João Pessoa, secretário? Sim. Bom, Rodrigo, aquela primeira parte, que é do terminal Fonte até a Gertrude Metzner, ela já está praticamente concluída, faltam algumas sinalizações. E essa confluência de corredores de ônibus que vem desde a Câmara de Vereadores, é um corredor de ônibus maior, né? Vem desde lá da Rua das Palmeiras, pegando pela Fonte Luminosa. Com a duplicação da Gertrude Metzner, sentido bairro centro, ele vai pegar a Rua Hermann Uscher, a Alameda, até chegar novamente à Rua 7 de Setembro. Vai ser um grande circuito ciliar que vai melhorar em muito a fluidez dos corredores de ônibus. Nós temos em torno de 300 linhas diárias que passam por aquela região. É ônibus de 3 em 3, 4 em 4 minutos. E nós precisamos focar muito nesses transportes alternativos para que a mobilidade melhore, né? Da Gertrudes Metzner até o Terminal Garcia, na Rua Amazonas, não haverá corredor exclusivo de ônibus, é realmente apenas naquela confluência de trânsito. Ao longo da conclusão das obras, importante, pedindo novamente paciência aos usuários, ao longo da conclusão das obras a gente vai verificando as melhores adequações para dar mais mobilidade, garantindo maior segurança e fluidez no trânsito. Secretário, vai ter binário aí depois que terminar essas obras? Eu fiz a primeira pergunta aqui, né? O senhor falou que vai ter uma melhora, enfim, na prática, mas o binário que tanto se fala aí para a região do Garcia, vai ter isso ou não? É sempre a grande pergunta e o grande questionamento que se faz na região do Garcia. O binário, muito se fala em relação à Rua Amazonas e à Rua Hermann Uscher, ela sim pode ser uma possibilidade de futuro, uma obra de futuro. Para que ela se torne realidade, são precisas conexões entre essas duas ruas. Hoje o binário só travaria ainda mais o trânsito porque os veículos não teriam para onde fazer as conexões entre uma rua e outra. Mas com a conclusão da ponte, por exemplo, da ponte do Mirelo, né, a famosa ponte do Mirelo, já iniciou a construção da ponte da Rua Anchieta, com a duplicação da ponte da Rua Gertrude Metzner e outras vias projetadas que a gente tem no plano de mobilidade urbana, são mais 6 ou 7 conexões que tem
para se fazer projetos e no futuro alimentar o trânsito entre essas duas ruas, pode-se pensar sim na realização do binário. Hoje ele se tornaria ineficiente, mas com maior número de conexões, ela pode ser uma solução futura para o trânsito do Garcia. E eu não posso terminar aqui antes de perguntar o seguinte para o secretário, né? A população tem que compreender que a obra é necessária, né? É um mal necessário, dá transtorno, como na nossa casa. Agora, o que o cidadão se questiona no Garcia, eu tenho certeza disso, vou repassar a pergunta aqui para o secretário, é por que tem que ter obra ao mesmo tempo? Na Alameda, na Hermann Uscher e na Amazonas, quer dizer, as 3 ruas do Garcia que chegam no centro têm obras em andamento, né? Isso é o que? Houve uma questão de dinheiro, de recurso que precisa ser colocado na prática agora? Ou não dá para segurar um pouco a Alameda agora enquanto termina a Amazonas? Enfim, não fazer tudo ao mesmo tempo, secretário? Certo. Também é sempre uma grande dúvida, né? E é sempre importante esclarecer. São recursos diferentes. Os recursos chegaram de formas diferentes no mesmo momento. E não se pode perder recurso, principalmente os 17 milhões a fundo perdido que serviram para essas pontes da rua Anchieta, da ponte do Mirelo, da Gertrude Metzner, né? Uma fonte de recurso para a Alameda Rio Branco, outra fonte de recurso via PAC para as obras da rua Amazonas. Tem o ônus e o bônus nessas situações. Existem muitos bairros da cidade que tiveram obras ao longo de 6, 7, 8 anos, porque foram obras pontuais. O bairro Garcia está enfrentando nesse momento todas essas obras ao mesmo tempo, mas muito provavelmente a partir da metade do ano que vem essas obras estão praticamente concluídas e aí a vida nova, a vida que segue com nova mobilidade, com nova fluidez. Então nesse momento as obras estão sendo executadas ao mesmo tempo, mas tenho certeza que num futuro muito próximo, a partir do ano que vem, a comunidade do Garcia vai ter essa melhoria e vai poder melhorar a qualidade de vida, indo e voltando do seu serviço para suas casas de forma mais rápida. É o que a gente espera, né, secretário? Obrigado, né, o secretário de Planejamento Urbano, Éder Boron, com a gente aqui ao vivo. Até uma próxima. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigado mais uma vez.